Nicolás Maduro é proclamado presidente da Venezuela. E você vai ver também. Venezuelanos vão às ruas para protestar contra o resultado da eleição. Motorista de Porsche atropela e mata motociclista após briga de trânsito em São Paulo. Número de brasileiros inadimplentes cai pelo segundo mês seguido. E ainda, as vitórias e derrotas do Brasil no quinto dia dos Jogos de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é o órgão máximo eleitoral do país, proclamou na tarde de hoje Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais no país. Com a proclamação feita, Maduro, aos 61 anos de idade, permanecerá mais 6 anos no poder, chegando a 17 anos no comando do país, passando Hugo Chávez, que governou a Venezuela por 14 anos até sua morte em 2013. A informação foi confirmada pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, mas a vitória gerou muita discussão. A oposição acusou o órgão de ocultar as atas para maquiar o resultado das eleições e também argumentou que as pesquisas de boca de urna apontavam vitória de González sobre o Maduro com folga. De acordo com o chefe do Ministério Público da Venezuela, Tarek William Saab, Maria Corina Machado, líder da oposição no país, está sendo investigada por tentar fraudar o sistema eleitoral e adulterar as atas da eleição, espécie de boletins de urna. Em breve discurso, González, que assumiu a candidatura após o impedimento de Maria Corina, disse que não vai descansar até que a vontade popular seja respeitada. Após a divulgação dos resultados, diversas autoridades internacionais questionaram o anúncio de vitória de Maduro e pediram uma contagem transparente dos votos. Por outro lado, presidentes de países como Rússia, Nicarágua e Cuba parabenizaram Maduro pela conquista. Após a vitória a ser oficializada, Maduro disse em discurso a apoiadores em frente ao Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, que sua reeleição representa o triunfo da paz e da estabilidade. Olha, e hoje na região de Caracas, a capital da Venezuela, muitos protestos foram registrados após o anúncio da vitória de Nicolás Maduro. Logo pela manhã, os venezuelanos começaram a fazer barulho, organizado pela oposição, após o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela informar a vitória de Maduro. Os manifestantes, em sua maioria jovens, durante o dia, queimaram pôsteres com o rosto de Maduro que promoviam sua candidatura, carregando bandeiras, panelas e instrumentos para acompanhar os gritos de protesto. A população pediu por liberdade, que caracterizou a campanha da oposição, representado pelo candidato Edmundo González. Os protestos começaram já pela manhã, se espalhando por várias partes da capital. Países como os Estados Unidos, o Brasil e a Colômbia também questionaram a eleição. O governo brasileiro disse que acompanha com atenção o processo de apuração e que aguarda a divulgação de informações mais detalhadas. Durante a cerimônia de proclamação da vitória de Maduro pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o presidente denunciou que o não reconhecimento do resultado por parte da oposição é uma tentativa de golpe de Estado. E para falar mais sobre esse assunto que vem gerando muita discussão em todo o mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também direito internacional. Boa noite, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência.
E, professor, essa declaração de vitória que foi feita pela Justiça Eleitoral da Venezuela foi suficiente para convencer o mundo de que Nicolás Maduro realmente venceu as eleições? Kleber, a própria reportagem apontou que Rússia, Cuba e Nicarágua reconhecem a vitória de Nicolás Maduro. A questão interessante é que a Telesur, ou Telesur, que é uma rede de televisão local, teleestatal, apontou aí durante o dia alguns gráficos que somados davam mais de 100%, né, alimentando ainda mais a questão da fraude. O grande problema é que as pesquisas apontavam números muito, mas muito distantes, né? É a margem de erro acreditar nesse resultado atual, que obviamente não é crível, não é satisfatório e é sim fraudulento. Agora, o que a oposição pode fazer agora para provar o contrário, ou seja, que houve fraude, como é uma suspeita muito forte? Kleber, a Organização dos Estados Americanos tem que ser o braço forte da oposição nesse momento, né? Grandes líderes aqui, eu já estava vendo líderes mundiais, então, Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, Chile, Argentina, Uruguai, Espanha, dentro da União Europeia, então, a Alemanha, a Itália e outros questionaram já essa questão. A cada dia que passa, a questão vai esfriando e a possibilidade disso revirar tende a zero, principalmente que as Forças Armadas estão com o Nicolás Maduro. Se tivesse de fato umas Forças Armadas isentas, poderia aí nutrir alguma esperança, mas não acredito que algo vá modificar esse resultado. Correto. E em meio a todo esse debate, e o Brasil? Qual vai ser a posição do governo brasileiro, na sua opinião? O Brasil já tinha enviado o chanceler de fato, né, do Brasil, Celso Amorim, para acompanhar, para ser os olhos aí do presidente da República. E a nota do Itamaraty foi uma nota bastante razoável, bastante ponderada, né, que parabeniza pelas eleições pacíficas, entretanto, que aguardam as atas, como muitas outras autoridades aguardam as atas, mas da mesma forma como acredita-se na adulteração, na fraude, as atas também serão fraudadas. É uma pena, eu tenho pena do povo venezuelano, Kleber. Por falar em povo venezuelano, se confirmando essa vitória nesses termos, cheia de questionamentos, o que você projeta para o futuro do país no cenário internacional e também em âmbito interno ali para o governo Nicolás Maduro? Não só para a Venezuela, viu, Kleber, mas também para o Brasil, que tem recebido um aumento muito forte, né, de venezuelanos, né? A média, que era de 300, 400, chegamos a ter picos aí de 600 por dia de venezuelanos cruzando então a fronteira para o Brasil. A Venezuela hoje, ela já não tem mais falta de equipamentos básicos em seus supermercados, como acontecia há 10 anos. Entretanto, os produtos são absurdamente caros, inacessíveis para a grande maioria. A grande maioria mergulha numa miserabilidade que é a incerteza da comida diária. Você tem a acessibilidade, mas não tem o poder de compra. Vai ficar pior. Num ditado popular, Kleber, a Venezuela vai mostrar assim que o fundo do poço tem subsolo, infelizmente. São 18 anos de governo e agora mais um mandato. Nicolás Maduro se consolida como um ditador? Ah, com certeza, Kleber. São mais 6 anos, ele está com 61 anos e a gente vai estar, se Deus permitir para nós dois, discutindo isso daqui 6 anos novamente, né, com uma oposição esperançosa tal, mas nada vai mudar. Só muda, Kleber, uma ditadura só quebra com força. O povo por si só teria que estar muito organizado, mas sem uma força bélica, dificilmente o povo vai conseguir derrubar sozinhos essa ditadura na Venezuela, infelizmente. Tá certo, então, excelente a análise e a mensagem. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também direito internacional. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, professor. Grato, Kleber. Bom jornal, boa noite a todos. Grande abraço.
E olha só, mudando de assunto agora para um caso terrível que aconteceu no Reino Unido, né? Ainda falando de notícias internacionais. Um homem, olha só, ele esfaqueou 9 pessoas e entre as vítimas estavam crianças e também professores durante uma aula de dança. 2 vítimas, infelizmente, acabaram morrendo. Vamos ver. Durante uma aula de dança infantil nos arredores de Liverpool, na Inglaterra, um homem esfaqueou 9 pessoas, entre elas crianças e professores. As vítimas foram levadas para hospitais próximos e 2 crianças acabaram morrendo após serem socorridas. Até o momento, as autoridades não tratam o caso como terrorismo. E o principal suspeito é um jovem de 17 anos, nascido no país de Gales, que acabou sendo preso pela polícia. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chamou o caso de horrível e profundamente chocante. Ele também elogiou o profissionalismo dos socorristas envolvidos no caso. Olha aí, o motorista de um Porsche atropelou um motociclista em São Paulo após uma discussão de trânsito. A vítima, um jovem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista de um Porsche atropelou e matou um motociclista na madrugada desta segunda-feira. O caso aconteceu na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Segundo testemunhas e familiares da vítima, o condutor do veículo de luxo teria discutido com o motociclista por conta de um retrovisor atingido antes do acidente. Após a briga, ele teria perseguido o motociclista por cerca de 2 quilômetros e o atropelado. O motociclista, identificado como Pedro Caíque Ventura Figueiredo, de 21 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Depois de atingir o motociclista, o motorista do Porsche chegou a bater em um poste. Ele alegou que puxou o volante para a direita e acabou atingindo a traseira da moto. Depois ele diz ter perdido o controle e chocado contra um poste. Segundo o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro feito no motorista não acusou consumo de álcool. Ele também foi submetido a exame toxicológico no Instituto Médico Legal. Por causa do acidente, a Avenida Interlagos ficou totalmente interditada durante as primeiras horas da manhã para a perícia. A princípio, o caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo, que não tem intenção de matar. Segundo a polícia, o motorista deve responder ao crime em liberdade. Olha, e ainda falando sobre esse assunto, nós vamos mostrar agora o vídeo do momento em que o motorista do Porsche chega à delegacia hoje. E o pai do motociclista agride ele. Vamos ver. Igor Ferreira Salceda, o motorista do Porsche, está de capuz. Ele chega na delegacia e é recebido a socos. O pai de Pedro Caíque e outros familiares partem para cima dele. E para afastar e conter os agressores, os policiais, levam o motorista para longe desses familiares da vítima, que estavam revoltados com a morte de Pedro e xingaram bastante, além de tudo. E veja a seguir, número de brasileiros inadimplentes cai pelo 2º mês seguido. E ainda, as vitórias e derrotas do Brasil no 5º dia de Jogos de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E com uma boa notícia, o número de inadimplentes caiu pelo 2º mês seguido em junho aqui no Brasil. Com isso, segundo a Serasa, mais de 900 mil brasileiros conseguiram acertar as dívidas desde abril. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas apontou que o mês de junho apresentou menos 918 mil brasileiros inadimplentes, na comparação com o registrado em abril. Isso significa uma queda de 1,25% nos 60 dias indicados. A pesquisa apontou que foram contabilizadas 273 milhões de reais em dívidas no mês de junho. Somadas, elas chegam a 397 bilhões de reais
reais. Essa é a primeira vez neste ano que há registro de 2 quedas seguidas na inadimplência. A continuidade do calendário de restituição de imposto de renda pode ser um dos fatores que contribuem com essa queda. De acordo com a Serasa Experian, a injeção de dinheiro no mercado e outros indicadores econômicos, como a redução da taxa de desemprego, podem continuar influenciando o indicador de forma positiva. Em junho, as dívidas com bancos e cartões de crédito continuaram com o maior percentual correspondente ao motivo do endividamento, chegando a 29,16% do total. Em segundo lugar, estão as contas básicas de água, luz e gás, com 21,85%. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Hoje, aliás, nós entramos no 5º dia das Olimpíadas de Paris. Então, é hora do Momento Olímpico. Quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal, ao Jornal das 18h30. E, infelizmente, o Brasil teve algumas derrotas aí em Paris, não é mesmo, Fernando? Conta pra gente. Exatamente. Boa noite para você, Kleber, e a todos que nos assistem. O mais curioso é que nas 4 modalidades que o Brasil perdeu, o adversário foi o mesmo, o Japão. Vamos conferir. O Japão se tornou o novo carrasco do Brasil nas Olimpíadas. A primeira derrota para os japoneses foi no judô masculino de até 66 quilos. O brasileiro William Lima perdeu na final contra Hifumi Abe e ficou com a medalha de prata. No skate street feminino, Raíssa Leal, a fadinha, conquistou o bronze e ficou atrás de 2 japonesas. Koko Yoshizawa conquistou a medalha de ouro e a prata ficou com Lisa Kama. A terceira derrota foi no futebol feminino. O Brasil perdeu de 2-1 e de virada para o Japão. Na quarta-feira, o time comandado por Marta e companhia enfrenta a Espanha, que é líder do grupo C. As brasileiras precisam da vitória para se classificarem. E nesta segunda-feira, foi a vez da judoca Rafaela Silva perder a disputa da medalha de bronze para Haruka Funakobo na modalidade feminina. Olha, e falando da derrota da Rafaela, né, a disputa entre as duas atletas foi muito acirrada e a brasileira se emocionou após a derrota, não é mesmo, Fernando? Exatamente. A Rafaela começou bem a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, mas sofreu 2 derrotas consecutivas e vai embora de Paris sem medalhas. A judoca pediu desculpas ao público e disse que queria a medalha. Vamos conferir. A brasileira Rafaela Silva começou os Jogos de Paris com um jeito de medalhista, mas perdeu as semifinais para Mimi Hu. Essa, inclusive, é a 5ª vez consecutiva que a sul-coreana derrota a Rafaela Silva. Além disso, ela também perdeu a disputa do bronze para a japonesa Haruka Funakobo, pelo mesmo motivo que a desclassificou na sua primeira participação das Olimpíadas em Londres em 2012. Um golpe ilegal. A disputa entre as duas judocas foi bem acirrada, com punição de combatividade para os 2 lados. Após a derrota, Rafaela chorou muito e disse que queria a medalha. Ela afirmou que perdeu no detalhe, e esse detalhe foi a falha ao aplicar o golpe. Com a derrota, a atleta deixa as Olimpíadas de Paris sem medalhas. E depois dessas notícias ruins, dessas derrotas, traz as boas notícias pra gente, Fernando, as vitórias do Brasil. Com certeza, Kleber. A ginástica artística do Brasil teve um ótimo dia hoje nos Jogos de Paris. A seleção se classificou na 4ª posição para a final por equipes e tem várias atletas nas finais individuais. O destaque é a Rebeca Andrade, que vai disputar 5 medalhas. Liderada por Rebeca Andrade, a equipe brasileira se classificou para 5 finais da ginástica artística feminina dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo. Com uma nota total de 166.499, o Brasil avançou em 4º lugar nas classificatórias. A equipe brasileira, representada por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares, ficou atrás dos Estados Unidos, Itália e China. No individual geral, Rebeca obteve 57.700 e se classificou em 2º lugar, atrás apenas da americana Simone Biles, que ficou com 59.566. A atleta do Flamengo também avançou no salto, trave e solo, totalizando 5 finais. Quem também brilhou foi Júlia Soares, de 18 anos, em sua primeira participação numa Olimpíada.
Ela se destacou no solo e obteve a vaga na final da trave. Flávia Saraiva avançou em 11º e Jade Barbosa ficou em 20º entre as 24 finalistas, mas não poderá disputar a final porque o regulamento só autoriza 2 atletas por país. Com isso, o Brasil disputará 6 finais da ginástica artística feminina: individual geral com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, salto Rebeca Andrade, trave Rebeca Andrade e Júlia Soares e solo Rebeca Andrade. As finais da ginástica artística começam na terça-feira com a disputa por equipes. O individual geral acontece na quinta e o salto no sábado, 3 de agosto. As barras assimétricas no dia seguinte e as finais de solo e trave estão marcadas para 5 de agosto. Fernando, e além das mulheres da ginástica, as mulheres do vôlei também fizeram bonito hoje, né? Exatamente, o vôlei feminino confirmou o favoritismo e venceu o Quênia na rodada. E a vitória deixa o Brasil a uma vitória da classificação. Vamos ver. As meninas do Brasil iniciaram a jornada em busca de voltar a conquistar o topo do pódio contra o Quênia nesta segunda-feira e não enfrentaram muita dificuldade. A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães fechou a partida em 3-0 com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12. A central Carol foi um dos destaques do Brasil, com 13 pontos na partida, 5 deles no bloqueio. O Brasil está no grupo B dos Jogos Olímpicos, ao lado de Quênia, Polônia e Japão, próxima partida da nossa seleção. E no surf, teremos disputa 100% brasileira, Fernando? Isso mesmo, os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca se classificaram nas suas baterias e agora vão disputar as quartas de final do surf nas Olimpíadas de Paris. Para chegar nas quartas de final, Gabriel Medina eliminou o japonês Kanoa Igarashi. Durante a bateria, Medina quebrou um grande recorde. Ele tirou nota 9.9, a maior da história do surf olímpico. João Chianca precisou vencer o marroquino Ranzi Bouakia. Os dois surfistas tiveram notas excelentes na bateria, considerada a mais disputada do dia. O brasileiro venceu por 18.10 contra 17.80. Outro brasileiro que estava na disputa era Felipe Toledo. Ele somou apenas 2.46 pontos na bateria das oitavas de final contra o japonês Hel Inaba. Agora Medina e Chianca disputam as quartas de final, que prometem ser emocionantes. Kleber, a gente fica na torcida dos brasileiros. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Tá certo, Fernando. E amanhã o Fernando volta com mais notícias e esperamos mais vitórias do Brasil. Até mais. Grande abraço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.